Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo, como vocês podem perceber, é a Copa do Brasil, que teve nessa terça-feira o sorteio dos confrontos de quartas de final da competição. Vamos abordar cada duelo separadamente, vamos falar também de como ficam as duas chaves, né? O chaveamento que foi também já divulgado depois desse sorteio na CBF, falando desses confrontos de quartas de final da Copa do Brasil. Tudo que eu peço em troca por esse vídeo é um like, a inscrição no canal, e se você curtiu o conteúdo, que você habilite aí a notificação para sempre que eu lançar novos vídeos por aqui, você ficar sabendo sempre em primeira mão. 8 times ainda em busca do título da Copa do Brasil e alguns confrontos muito grandes, em especial um choque rei, será abordado aqui com a gente a partir de agora. Lembrando que esse vídeo aqui estamos fazendo em conjunto com a Estrela Bet, que é a nossa parceira de apostas esportivas. Se você quiser deixar o seu bet, e em breve certamente a gente vai ter também as cotações para os jogos da Copa do Brasil, né? Lembrando, dias 5 e 12 de julho, data base para esses duelos de quartas de final. Tem na descrição do vídeo um link para você se inscrever em Estrela Bet e também deixar o seu palpite não só na Copa do Brasil, como Libertadores, Campeonato Brasileiro e muito mais. Vamos começar aqui mostrando o chaveamento e aí a gente já aborda rapidamente os duelos com vocês, né? Vou até sair um pouquinho da imagem para mostrar aqui em tela cheia. A gente tem Corinthians e América Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Esse aqui é um lado da chave e do outro lado da chave Grêmio e Bahia e Atlético Paranaense e Flamengo. São os duelos então que a gente vai ter para esse confronto ou para essa fase da Copa do Brasil. Grandes jogos, sem dúvida nenhuma, expectativa lá no alto para a gente poder acompanhar aqui confrontos muito especiais e de níveis diferentes de enfrentamento, pelo menos assim eu enxergo nesse momento. Vamos então para as outras imagens aqui que a gente tem separadas e começar a analisar duelo a duelo, né? A gente começa com esse confronto aqui do lado esquerdo da chave entre Corinthians e América Mineiro. O jogo que a gente teve agora, nesse último final de semana, né? Se a gente for analisar, foi um confronto que aconteceu agora, no final de semana, e que a gente pode projetar o Corinthians favorito pela tradição, pela força, por tudo que representa a camisa do Corinthians, por todos os elementos, até a qualidade individual, que o Corinthians tem uma qualidade individual maior do que a do América. Tudo isso acho que tem que ser analisado aqui antes da gente começar a falar do confronto, porque, sem dúvida alguma, o Corinthians, por toda a qualidade que tem, a gente projeta que em algum momento possa engrenar, mas a gente tem que lembrar que os confrontos só vão acontecer a partir do dia, data base, quarta-feira, dia 5 de julho. E como estarão os times daqui até lá? O confronto do final de semana mostrou um América melhor do que o Corinthians, não só porque venceu por 2-0, porque jogou melhor. A gente analisou o jogo, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre todos os confrontos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas eu não consigo fugir muito da análise da qualidade, sabe? Eu acho que a qualidade coletiva é um pouquinho superior do América, mas na qualidade individual eu enxergo o Corinthians num nível bem acima. Roger Guedes, Renato Augusto voltando, e ele, cada vez mais que tiver condições de jogar, a tendência é a gente ver o Corinthians melhorando. Então isso deve ou pode acontecer muito em breve. Portanto, para esse confronto aqui, eu coloco um ligeiro favoritismo para o Corinthians, mas não me surpreenderia se o América passasse. O América, na Copa do Brasil, passou nos pênaltis na última fase contra o Internacional, com um primeiro jogo em que fez 2 gols no finalzinho da partida, né? 2 gols assim já na reta decisiva do jogo, e contra o Inter no jogo da volta, o primeiro tempo ruim, que foi amassado, mas um segundo tempo bom em que fez o seu gol e depois nos pênaltis mostrou bastante tranquilidade. Todas as cobranças do América nos pênaltis foram muito boas. O Corinthians também passou nos pênaltis, amassado no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro e muito superior, amassando o segundo jogo o Galo para sair com uma vaga improvável. Eu acho que aqui o Corinthians tem um ligeiro favoritismo por todos os elementos que eu falei, 55-45. Eu não sei como é que as odds vão estar lá no site da Estrela Bet, quando o jogo ficar mais próximo, né? A gente tem um mês aí até os jogos acontecerem, mas eu projeto aqui bastante equilíbrio. O mando de campo faz toda a diferença, o Corinthians vai ter um mando de campo forte, o América não tem um mando de campo
em termos de torcida e tudo mais, tão forte assim. Então, acho que a gente pode projetar aqui um confronto bem equilibrado por todos os elementos que eu citei. Grêmio e Bahia, aí já é o outro lado da chave. O Grêmio está num momento muito legal de subida de produção. Parece que o Renato encontrou a maneira de jogar com os 3 zagueiros, dando mais liberdade ao Reinaldo. O Fábio, ainda entre idas e vindas por conta de lesão, talvez possa engrenar também nessa função ali pelo lado. O Vilhaçante no meio de campo é uma força. O Luiz Soares é um gênio do futebol. Bitelo pode se desenvolver mais, porque é um jogador que tem qualidade, é uma das únicas peças de velocidade que tem o Grêmio, e o Renato tem falado bastante sobre essas peças de velocidade, sobre esses jogadores que o elenco vem sentindo falta, e o Vina, que já foi um titular do time, não é esse cara. Eu acho que o Grêmio realmente tem um problema quando o assunto é esse homem mais rápido, esse cara que possa ajudar o jogo do Grêmio a ser mais veloz e mais agudo. Mas, de qualquer maneira, com a maneira que o Luizito Soares vem jogando, ele tem conseguido colocar todo mundo para participar do jogo, né? No jogo contra o São Paulo, aí, ele deu belíssimos passes, já tinha dado outras assistências também. E, repito, esquema com 3 zagueiros, Cristaldo pode subir, Soares melhorando, o Vilhaçante eu acho muito bom jogador. É um time que parece estar arrumado. Já o Bahia, eu ainda espero mais. Eu acho que nesse confronto aqui a gente tem uma diferença grande de qualidade individual também e de momento das duas equipes. O Bahia ele se classifica na Copa do Brasil contra o Santos, num jogo que ele foi superior e que no finalzinho tomou o gol de empate e passou nos pênaltis. Mas a sequência anterior a essa vitória, esse empate da classificação era muito ruim. O Bahia segue aí a 7 jogos sem vencer na temporada e jogando mal em vários desses jogos. Everaldo é um artilheiro? Mas não está vivendo uma grande fase. O Ademir também não tem sido tão efetivo. O Biel, cara, para você ter noção, tem sido ou vinha sendo um dos bons jogadores do time. Também joga com 3 zagueiros. Nesse confronto aqui eu vejo uma vantagem de razoável para grande para o time do Grêmio, com 65-35. Eu lembro sempre, né? A gente está fazendo esse quadro aqui junto com a Estrela Bet. Eu não consigo precisar quais serão as cotações para esses jogos, mas eu estou fazendo essa análise agora. E você pode se inscrever aí, se cadastrar no site da Estrela Bet também, para deixar seus palpites em Copa do Brasil e muito mais. Um belo duelo, né, cara? O Grêmio é o maior campeão vivo depois de ter eliminado o Cruzeiro e num momento muito bom. E a diferença de momento hoje me faz acreditar que o Grêmio tem o tamanho desse favoritismo que eu falei. Sem dúvida alguma, o grande confronto dessa fase é o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras vai fazer o segundo jogo em casa, né? Nesse aqui que eu tava falando, só para trazer, né? Só pra gente pontuar também. Grêmio faz o segundo jogo em casa e o Corinthians faz o segundo jogo em casa, tá bom? Só pra não deixar qualquer dúvida, Corinthians fazendo o segundo jogo em casa contra o América, Grêmio fazendo o segundo jogo em casa contra o Bahia e o Palmeiras fazendo o segundo jogo em casa contra o São Paulo. Pra mim o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro, é o time que joga de maneira mais segura, é o time que oscila menos, é o time mais constante, com o treinador que faz o melhor trabalho, o cara que domina o elenco, e o Palmeiras é superior ao São Paulo eu vou dizer que eu ia falar em todas as posições. Eu acredito realmente nisso, que o Palmeiras seja superior ao São Paulo, se não em todas as posições. No centroavante, para pegar o Calleri e o Rony, talvez seja igual. Não vou nem colocar que o Calleri está à frente do Rony, porque hoje o Rony é um jogador de seleção brasileira, é um cara que tem feito muitos gols, que tem sido bastante participativo e que é muito encaixado. Se a gente olha para os dois goleiros, o Everton. Se a gente olha para as laterais, tanto o Piquerez do lado esquerdo quanto o Mike ou o Marcos Rocha pelo lado direito são superiores aos dois laterais do São Paulo. Se a gente quiser encarar o miolo de zaga, aí o Beraldo é um bom zagueiro, o Arboleda é um bom zagueiro, mas estamos falando de, no melhor momento, Murilo e Gustavo Gomes, ou Luan e Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, obviamente, é melhor do que qualquer zagueiro do São Paulo,
E a gente pode discutir o outro. Os dois volantes, para mim não tem jogo. Zé Rafael e Gabriel Menino, superiores a Pablo Maia e qualquer outro que venha fazer uma parceria com ele, Gabi Neves, enfim. Qualquer um que venha fazer parceria com o jogador, com o garoto da base do São Paulo ali no meio de campo. E isso vai seguir do meio para frente, né? Arthur, Dudu, Veiga e Rony. Olha a comparação. Olha o tamanho da diferença individual que a gente tem. O São Paulo cresceu muito nas mãos do Dorival Júnior. Isso também é verdade. Cresceu o suficiente para a gente colocar o São Paulo como um time de igual força ao Palmeiras? Não. Então o Palmeiras é o favorito. Ainda tem a situação de jogar a segunda partida em casa. Isso dá uma clara vantagem ao time do Palmeiras. A gente vai ter um confronto agora pelo Campeonato Brasileiro, já no próximo final de semana, né? Agora no domingo, que vai ser na casa do São Paulo, e que pode também indicar um pouquinho de como estão os times num confronto direto, em termos de encaixe de um jogo de outro. Mas eu vejo boas coisas no São Paulo, né? Acho que o Palmeiras é mais fácil a gente falar, porque o time tem a sua forma de jogar muito sólida, muito consolidada. Mas eu vejo méritos nesse São Paulo do Dorival. Caio Paulista cresceu bastante de produção, é um ala, é um lateral muito ofensivo que quando joga com 3 zagueiros vai ser privilegiado, porque ele chega muito na frente, ele tem muita força física. O Michel Araújo, tenho gostado das atuações dele no meio de campo do São Paulo. Pablo Maia, quando joga ao lado do Gabi Neves, o São Paulo cresce também na criação a partir do campo de defesa. O Caleri, o Rato, eu gosto também do jogador, do Wellington Rato, num contra um jogador de boa batida na bola. E tem algumas alternativas, Luciano saindo do banco, Marcos Paulo também tentando se demonstrar uma peça viável para esse time. A qualidade o São Paulo tem, mas respeitando a rivalidade, eu vou colocar aqui 60-40 para o Palmeiras. Se eu fosse olhar só para o campo, eu diria que a diferença é maior. Se eu fosse olhar só para a produtividade das duas equipes e para as individualidades, eu diria que a diferença seria um pouquinho maior pró-Palmeiras, obviamente. Mas, com toda a rivalidade que tem, eu respeito aqui o São Paulo e vou de 60-40. E para a gente fechar, Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo e Atlético Paranaense, assim como nos outros duelos, né? Ressaltando que o Atlético Paranaense vai fazer o segundo jogo em casa. Furacão vai definir em casa, então, esse duelo. Dias 5 e 12 do mês de julho são os jogos decisivos, né? 5 e 12, pelo menos na data base. Pode ser que a CBF desmembre aí esses jogos em outras datas. Reedição da final da Copa do Brasil, da Libertadores da América, desculpa. Enxergo o Flamengo com talvez o seu melhor momento na temporada sob o comando do Sampaoli. Bebendo minha aguinha aqui na garrafinha da Estrela Bet. Enxergo o Flamengo no seu melhor momento da temporada sob o comando do Sampaoli. Tá adaptado a jogar com uma linha de 3. Tá adaptado a jogar numa linha de 4. Mantém a força ofensiva do Ayrton Lucas. Ganhou 2 jogadores, ganhou 2 jogadores desde a chegada do Sampaoli. O Eric Pulgar, no meio de campo, e o Gerson, que não tinha desaflorado o seu futebol ainda depois da volta dele ao Flamengo, e tem sido uma peça super importante desde a chegada do Sampaoli. Com 2 caras mais atrás, com o Pulgar e com o Thiago Maia, o Gerson fica muito livre para atacar, e ele faz isso muito bem e ocupa um espaço no meio de campo importante também. Então, ao lado do Arrascaeta, passa a ser uma peça de criação muito forte. Gabigol, Pedro, seja quem quer que jogue ali à frente, vai conseguir contribuir. Acho até que em algum momento o São Paulo pode voltar a ter Pedro e Gabigol juntos. Deixa que o Gabigol jogue, se a gente olhar o clássico, na função que foi do Matheus França, clássico contra o Vasco, eu digo, porque ele vai ter que circular um pouquinho mais. Acho que é uma questão para o São Paulo ainda resolver, os dois estarem juntos em campo. Já provaram que podem jogar juntos como fizeram na temporada passada. E o Flamengo vai ter um período aí de 7, 8 dias para treinar durante a data FIFA, coisa que o São Paulo ainda não tinha tido e desde a chegada dele ao clube. Então acho que o horizonte para o Flamengo é muito promissor, com o que apresentou no jogo contra o Vasco, com o que apresentou nos 2 duelos contra o Fluminense e no que apresentou em alguns jogos dessa sequência aí
sem perder de 5 vitórias e 3 empates, né, nos últimos 8 jogos para o time do Flamengo. Já o Atlético, eu tenho feito vários jogos do Furacão ao longo da temporada e eu acho que o Atlético ainda tem dificuldades em atacar. Mas é um Atlético que sabe se adaptar a cada adversário e se defende bem. Ganhou do Flamengo, inclusive, pelo Campeonato Brasileiro recentemente. O Atlético que tem na sua linha de defesa uma grande força, nos 2 zagueiros e no goleiro, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Bento. Lógico que quando não tem o Fernandinho, coisa que aconteceu nos jogos recentes, o time sente demais a criação das jogadas a partir do campo de defesa e fica muito restrito a bola longa, raspada para o Pablo ou para o Vitor Roque. E aí, a partir da retomada dessa posse, da segunda bola no campo de ataque, tentar criar as jogadas. Acho que é ainda um futebol muito pobre do Atlético Paranaense ao longo dessa temporada, mas é um futebol sempre muito competitivo e foi assim que o time passou pelo Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil, mostrando poder de reação. Nas oitavas passou para as quartas, né? Mostrando poder de reação em casa, depois sair perdendo por 2-0 para ganhar por 3-2 e depois sobrevivendo para ganhar nos pênaltis no Newton Santos, com a estrela do Bento brilhando intensamente, porque é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. O Furacão, ele tem, se você for olhar a região central do campo, uma força muito grande. Nos 2 zagueiros, no Fernandinho, diria até que no Eric, no Christian, eu gosto bastante desses 3 homens de meio campo, mas para ficar ali mais na faixa central do campo, esses 3 e o Vitor Roque lá na frente. Aí pela beirada, o Canobi é um cara muito voluntarioso, perde muitos gols, mas é um cara muito voluntarioso. O Coelho se doa, mas pode entregar mais tecnicamente. Davi Terãs nessa temporada não tem sido o fator. O Pablo é um jogador que, para mim, entrega aquilo que se espera dele, que é a briga pela posse no alto e ocupação de espaço no ataque e muitas vezes também faro de gol. Então são todos esses aí confrontos muito legais, muito especiais dessa fase de quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que quem avançar a sequência da competição leva também 9 milhões, né, pela participação na fase seguinte. Quem for à semifinal leva 9 milhões de reais ainda pela CBF e de volta sem o critério do gol qualificado fora de casa. Então, resultados iguais ou diferença iguais de resultados para times diferentes. A gente vai para a disputa de pênalti. Me parece que temos aqui um grande confronto, né? Só faltou eu passar o percentual aqui. Por toda maneira competitiva sempre do Atlético Paranaense de ser, eu coloco 55-45 para o Flamengo, tá? 55-45 para o Flamengo. Lembrando que você tem que, se quiser deixar o seu palpite nos jogos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e tudo mais, acessar aqui o site da Estrela Bet, tem um link na descrição do vídeo para você acessar o site da Estrela Bet, se cadastra lá através do meu link, isso vai me ajudar bastante. Se você gosta de fazer palpites esportivos, se cadastre no site da Estrela Bet com o link que está na descrição, fechou? E deixe lá os seus palpites, suas bets. Flamengo e Atlético, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Grêmio e Bahia, Corinthians e América Mineiro. Aqui estão os duelos. Deixa eu tirar rapidinho também aqui a minha janelinha para vocês poderem ver. Aí estão os duelos da Copa do Brasil, desse chaveamento que vai determinar também os confrontos entre Atlético, América Mineiro e Corinthians contra Palmeiras e São Paulo, Grêmio e Bahia contra Atlético Paranaense e Flamengo. São os duelos da Copa do Brasil, dessa fase quartas de final, que você, lógico, vai acompanhar na cobertura aqui que a gente vai fazer, de vídeos pós-jogo, de tudo aquilo que a gente vem fazendo em todos os grandes jogos da temporada no futebol brasileiro. Fechou? Faço o convite novamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal, habilitar a notificação e a gente volta numa próxima. Valeu, galera!